E aí, duelistas, beleza? Aqui é o Sora voltando mais uma vez, dessa vez não no Duel Links, mas no Duel Pro, e talvez isso faça algumas pessoas se perguntarem por que eu estou fazendo isso, e é porque esse canal ele não é sobre Duel Links. Sim, eu sinto muito se você veio pra cá só pelos vídeos de Duel Links, eu não vou parar de fazer vídeos de Duel Links, mas eu vou fazer vídeos sobre o card game em si. Eu também posso fazer vlogs e outros conteúdos do card game, do anime, do Yu-Gi-Oh! Em si. Então, tentem aproveitar os vídeos que forem saindo. Eu vou trazer nessa versão aqui de vídeo uma versão do deck que eu gosto muito e odeio ao mesmo tempo, que são as Marincess. Por que eu gosto das Marincess e por que eu não gosto das Marincess? Eu gosto das Marincess pela personagem que usa ele, eu adoro a Oi, eu gosto muito dela. Eu gostaria que ela tivesse muito mais atenção e carinho no anime, né? Maldito Vrens fudendo essa porra toda. Mas eu prefiro Trickster. Eu prefiro muito mais Trickster. Hashtag Trickster pra sempre. Eu amo esse deck, eu adoro Trickster. Eu gostaria muito mais que ele tivesse recebido suporte ao invés do anime ter dado esse deck pra ela novo. Que honestamente eu acho bem mais sem graça do que Trickster, mas eu ainda gosto dele. Não tanto, mas eu gosto. Vocês estão vendo essa lista aqui, talvez para algumas pessoas que conheçam de Marin vocês achem meio estranho, e eu vou comentar sobre ela mais pra frente. É que particularmente eu não gosto de deck que fazem muitos negates. Eu acho meio chato. Então esse deck aqui ele não é focado em fazer muitos negates, ele tem a sua própria mecânica de jogo e ele está usando uma mecânica que eu curto aqui, que dá um gostinho a mais, que é uma mecânica de Synchros. Então, esse deck eu posso dizer que ele seria uma versão mais barata. Provavelmente você consegue montar ele, já você tirar algumas coisas mais caras, assim. Mas eu acho que ele é uma versão boa para você ter na vida real. Bem, tudo explicado isso, vamos finalmente à análise do deck. A gente começa com 3 Bliteng. Ela é uma das starters do deck. Ela tem 2 efeitos básicos. O primeiro é que quando ela é normal special, ela tem o efeito de milar um monstro Marincess do seu deck. E o segundo efeito é que se ela for usada para matéria Link do Marincess, você pode escavar 3 cartas do topo do deck e adicionar uma Marincess para mão. Igual o efeito do Fox e do Salamangreat. Até o mesmo efeitinho. Você roda 3 Pascalos. O efeito dela é que quando ela é normal special você faz invocação especial de um Marincess da sua mão. O segundo efeito você não tem como ativar aqui, porque você só roda uma trap. Tem muita gente que gostaria que o card game lançasse novas traps úteis, vamos colocar assim, de Marincess, para você poder ativar esse efeito. Eu prefiro suporte para Trickster, hashtag Trickster. Mas tirando isso, basicamente esse efeito dela, ela segue o jogo, né? Ela te permite fazer algumas plays se você não vier bem mal combado. A Seahorse é o próximo monstro que a gente roda 3 também. Ela tem o efeito de se invocar especial na zona que o monstro Marincess Link aponta. Ela só pode fazer isso uma vez. E o segundo efeito dela eu particularmente nunca usei na minha vida, eu acho. Eu não me lembro de nenhuma vez ter ativado esse efeito, mas basicamente você bane ela para invocar um monstro de água da mão. E não é no mesmo turno. Tem que ser num outro turno. Então é um efeito lento. Não vale a pena, não vale a pena. Só usa ela pra dar special mesmo e tá valendo. E por fim, o último Marincess do main deck é a Mandarim. A Mandarim ela tem o seguinte efeito. Se você controlar 2 monstros Marincess, você pode fazer a invocação especial dela da sua mão ou do seu cemitério para a zona qual o Marincess aponta. Esse efeito dela, quando ela ativa, ela se bane. A gente só roda uma cópia mesmo dela e você quer milar, você não quer ter ela na mão. A gente roda só isso de Marincess mesmo, você não precisa de muito mais. E as pessoas gostam de colocar uma segunda mecânica. A maioria das pessoas gosta de usar Frog, eu vou dar uma atenção pra isso depois. Eu vou focar agora no que eu estou usando. Mas eu particularmente gosto de usar Synchros, então eu vou usar esses 2 monstros Tuner. Oh, Sora, o White Stingray não é um Tuner. Sim, ele realmente não é um Tuner, você não está cego, meu queridinho. Mas talvez você não esteja lendo. O efeito dele é o seguinte, ou melhor, de todos os White Monsters, é que quando eles são evocados do cemitério, eles são tratados como um monstro Tuner. Então, por mais que ele não seja um monstro Tuner, ele ainda assim pode ser usado para fazer invocações Synchro. E esse deck vai ressuscitar ele do cemitério, acredite. O efeito dele é muito simples, você descarta um monstro A, faz a invocação especial dele da sua mão. E o segundo efeito dele é exatamente esse que eu falei, de transformá-lo em Tuner. O outro monstro que a gente tem é a Arbórea, acho que muita gente conhece. O segundo efeito dela não tem como usar aqui, eu acho. Mas o único efeito dela que importa mesmo ela se invoca na zona qual o monstro Link aponta. E é só isso. A grande importância dela é que ela é água. E talvez guerreiro
E não faz tanta diferença os tipos aqui, né? Mas o importante é que os dois se enfocam e eles são monstros tuner. E depois eu mostro como você faz os sincrozinhos com eles. Seguindo, a gente tem as Hand Traps, né? Ash Effect Veiler, acho que o básico. O coração do deck, o Marinces Battle Ocean, entre aspas, que é a carta que faz o Marinces brilhar, por assim dizer. Ele tem 3 efeitinhos que são particularmente ok's. O segundo efeito é o melhor, mas ele é uma carta muito necessária nesse deck. Na verdade, o coração do deck é ela, e por causa disso você não pode rodar uma. Eu acho que rodar 3 é muito exagero, mas rodar 2 é o número certinho. Diferente do deck de Salamangreat, que você roda só um campo porque ele não serve muito pra coisa. Esse campo é necessário, e acredite, se o seu oponente tirar ele, vai te dar uma dor de cabeça. Os efeitos dele são simples. Todos os Marinces que você controla ganham 200 de ataque, e os monstros equipados que você controla por Marinces ganham 600 de ataque por cada equipamento. O terceiro efeito dele é que ele pode equipar monstros quando você faz a evocação Link. Ele equipa Link Marinces do cemitério nesse monstro, até 3. E o terceiro efeito, que é o verdadeiro efeito que faz o coração desse deck funcionar, é que se você faz a evocação especial usando como matéria um Marinces Crystal Heart, que é esse monstrinho aqui, esse monstro se torna inafetável por efeito de card do seu oponente, e isso torna ele muito forte. O monstro ele fica com um ataque muito alto e ele é inafetável. Então, se o seu oponente te dá Raigeki não funciona, se o seu oponente te dá Ash não funciona, se o seu oponente te dá qualquer efeitos ativáveis no monstro, ou qualquer efeito neles ali não funcionam. Eu tenho exemplos de como alguns efeitos não funcionam quando você tem o Battle Ocean com o monstro invocado, e eu vou falar deles mais à frente. Mas tome cuidado, Kaiju, Bola do Ra, Lava Golem, esse tipo de cartas, eles ainda tributam o seu monstro. Então esses efeitos sim, eles tiram as suas Marinces que foram usados com esse tipo de invocação. De resto, a gente roda a Cynet Mining, que é para buscar, genérico. Pode Favarice, porque esse deck ele gasta muito recurso muito rápido. Ele queima, o turno 1 ele queima basicamente tudo. Então, você usar ele tanto para você voltar pro jogo, tanto para você recuperar cartas que você perdeu, é muito bom. Talvez algumas pessoas achem que 3 é demais, eu acho que tá valendo redondo. O World Legacy para você fazer invocação especial, e o Reborn para você fazer invocação especial, porque essa invocação especial faz a diferença. E por fim as Traps. Eu estou rodando a Marinces Wave, ela tem o efeito seguinte: se você controla um monstro Marinces, você tajeta o monstro que seu oponente controla, nega o efeito dele, e até o final do turno, Marinces que você controla de Link 2 ou mais, você não são afetados por cartas do oponente. Se não me engano, são todos os Marinces, foi mal, eu não li direitinho ali, mas ele deixa que as suas cartas sejam afetadas por efeito de cartas do oponente. Mas o efeito mais importante é o seguinte: se você controla um Marinces de nível 3 ou maior, você pode ativar essa carta da sua mão. Então ela funciona meio que como uma quarta Hand Trap, já que a gente tem aqui a Impermanence, né? Seria uma terceira Hand Trap que você pode ativar. Só que ela só vai funcionar assim se você controlar um monstro Link 3. O deck evidentemente faz esse Link 3, então nenhum problema. A Impermanence para negar efeito. E por fim a última carta, que é o Paleozoico, o Dinomischus. O efeito dele é muito simples: você descarta uma carta, escolhe uma carta no campo e bane ela. E ele revive com um monstro de água, então é ok. E descartar aqui também não faz tanta diferença, você recupera muita carta, então não é problema. O efeito dele de voltar como um bicho de água é bom até para você poder fazer links e síncros. Main deck fechados, vamos pro extra deck. O primeiro bicho que a gente tem aqui é a Bubble Reef, que é o novo boss do deck, que é teoricamente melhor que a Wonder Heart, mas eu gosto de usar uma de cada porque elas têm funções diferentes e depende da situação, o efeito de uma ou o efeito de outra pode ser melhor. O efeito da Bubble é muito simples. Durante ambas as main phases você pode banir um monstro de água do seu cemitério, e se você fizer isso você compra uma carta. Ok? Então ela te dá um draw power. O segundo efeito dela é: toda vez que uma carta for banida com as pra cima até o final do turno, esse monstro ganha 600 de ataque adicional. Lembrando que até o final do turno, ok? E por fim, o último efeito dela é: você pode descartar uma carta de água para fazer invocação especial de um monstro Marinces banido.
Então essas cartas que ela bane nunca se perdem teoricamente, né? Você pode banir elas para comprar uma carta, e se essa carta às vezes não for boa, ou você preferir ela no cemitério, como por exemplo um Stingray, você pode descartar ele para recuperar os seus recursos. Ela é um monstro que é bom você fazer turno 1 para você estar comprando cartas, e ela é bem segura e forte. Apesar disso, às vezes ela não é teoricamente a melhor carta, e por isso a gente roda a Wonderheart. A Wonderheart, ela tem o seguinte efeito: quando ela está batalhando durante o cálculo de dano, você pode fazer invocação especial de um marinho de monstro equipado a ela. E no final do turno, ela reequipa esse monstro de novo. Então você está gerando um novo monstro para bater. Isso é bom. O deck ele não faz tanta pressão de campo, então às vezes, quando é necessário você ser um pouquinho mais agressivo, a Wonderheart pode ser melhor do que a Bubble Reef. Vai depender da situação, então por isso que eu gosto de rodar uma de cada. O último efeito dela é que se ela sai do campo por uma carta do seu oponente, você pode fazer a invocação especial de um link menor que ela, ou seja, um 3, 2 ou 1, uma areia do seu cemitério. Então você pode voltar Wonderheart, você pode voltar Maple Rock, Coral Anemone ou Blue Slug. A Sea-Angel também você pode voltar mesmo. Na verdade, voltar qualquer uma delas é meio inútil, mas é um efeito que conta. A Maple Rock, o efeito dela é muito simples: você tarjeta uma carta marícia no seu cemitério e volta pra mão. Ela acho que tem um segundo efeito, né? Que quando você pode declarar ataque, você descarta uma carta e nega o ataque, alguma coisa assim. Não faz tanta diferença. Você não usa esses efeitos, você mal usa ela, pra falar a verdade. Você vai usar mais as Links 4, mas o melhor efeito dela é de voltar recurso. Coral Anemone, sem dúvidas, é uma das melhores cartas. O efeito dela é muito simples: você escolhe um monstro de água no seu cemitério e de 1500 ou menos de ataque, você faz a invocação especial dele pousando aqui esse card de ponta, sem efeitos negados nem nada. E é por isso que o Stingray você vai ser tratado como um monstro tuner. Você vai reviver ele com o efeito da Coral, tranquilamente. O segundo efeito dela é que quando ela deixa o campo, né, ela vai pro cemitério, você pode tarjetar um Marisha Scar do cemitério e devolver ele pra mão. Então ela já recupera recursos. Esse daqui recupera bastante recursos do cemitério pra mão. E é muito bom. Você roda texto sem sombra de dúvidas. Crystal Heart pra ativar esse efeito, basicamente por isso. Eu acho que eu nunca fiz ela sem ser isso. Os efeitos dela não são bons. Eu nem vou ler eles aqui. Se você quiser, você pode ler, mas indiferente. Do Slug, o efeito dela é que ela vai recuperar um monstro de água do seu cemitério, né? Um monstro de água, perdão, uma amaressa do seu cemitério, então você vai conseguir fazer combos com ela. E a Sea-Angel, ela busca o campo, quando ela é Link. Esse é basicamente o efeito básico dela. Aqui nem o Balinix do Salamangreat, só que ela aponta pro lado. E por fim, os 3 Synchros que a gente usa aqui. Você poderia querer rodar mais Synchros do que esses 3? Eu acho que você pode rodar esses 3 aqui, eles já são bons. O Dolphin, ele corta ataque pela metade do monstro do oponente. E ele tem o efeito de que se ele morrer, você bane o monstro de água e você faz a invocação especial dele. Se você fizer isso, ele é tratado como um tuner. Como eu falei, todos os White eles são tratados como tuner. O Gangnir tá aqui porque o Synchro 7 de White ele não é bom. Eu vou ser bem sincero. E eu acho o efeito dele ok. Você descarta até 2 cartas, escolhe até 2 cartas no campo, seu oponente destrói. Efeito simples, tranquilo e pode salvar. E por fim, talvez o melhor monstro, que é o Aura Whale, né? A Baleiona. A Baleiona ela tem uns efeitos muito bons. Quando ele é simples, ela destrói todos os monstros de posição de ataque que seu oponente controla. Delicioso. Ela pode realizar 2 ataques, ela dá dano perfurante, e se ela morrer, ela tem o efeito de todos os White, que é bane ela do cemitério, bane um água do cemitério e faz a invocação especial dele. Então ele limpa o campo, bate 2 vezes, dá perfurante e ele ressuscita. É uma carta excelente. Você vai fazer eles fazendo combinações, né? 4-4, 3-3, 4-3 ou 4-3, ou então usar esse com o nível 2 do Paleozoic para fazer o Aura Whale. Enfim, o deck basicamente é esse. E agora a gente vai passar para os replays para poder ver como que esse deck funciona. Bom, a primeira replay é contra o deck de Crusade aqui. Essa mana não veio muito bem combada, porque você precisa de alguns monstrinhos a mais. Mas a Seahorse ela comba sozinha. Então, ela não faz o combo perfeito do deck, mas ela já faz a jogada boa dela e dá pra você fazer as plays só com ela. Só reza para não tomar um negate, né? Bom, a gente começa da normal dela, faz a Link 1, busca ela, dá Special, faz a Link 2 para buscar o campo,
Você dá a Succession aqui, faz a invocação dela para onde mostra a ponta, faz a coral, revive qualquer uma, e você vai fazer o Crystal Heart, perdão, e ativar o campo. Eu vou dar uma pausinha aqui só para coisar. Eu ativei o campo só agora porque eu acho meio chato que o campo ele fica perguntando pra você toda hora se ele quer equipar. Não faz a menor diferença você ativar ele turno 1 ou não, acho que você buscou. É só pra você não ficar tendo que clicar não. Mas aqui ativa o efeito do campo, ele vai equipar todo mundo, a coral ela vai devolver a alguém. Você já tem o seu bicho de 4.600, inafetado pelo efeito de card do seu oponente, e com as suas negatezinhas aqui. Como eu falei, aquela jogadinha, você vai, compra uma carta, ela buffa o ataque, vai a 5.200. O oponente vai fazendo as playzinhas dele de cruzado, que é invocar bicho pra caramba. Quando ele fez isso daqui, eu fiquei, uau, o cara vai fazer um Help. Me deu uma assustada, mas eu fiz a jogada aqui. Quando ele foi ativar aqui, eu dei a primeira negate com Impermanence, eu não queria que ele ficasse invocando os dragões. Fez a Saryuja, eu não queria que ele tivesse feito Saryuja, então eu neguei. Ele foi dar um Pot of Avarice e eu dei uma Ashe pra negar o efeito dela também. Ele por sorte a tática aqui, comprou duas, deu o Pot da ganância que é permitido. E ele acabou não tendo muita play fazendo isso. Eu tô ativando o efeito dela aqui, descartar, tal, para fazer um Link 2. E é nesse duelo aqui que eu mostro como que você pode fazer um Synchro com ela. Eu só tenho essa replay com Synchro porque os Synchros eles são mecânicas adicionais, ele não é o coração do deck. O coração do deck é fazer o seu Link 4 inafetado por efeito do seu oponente. Mas aqui é só para demonstrar como que às vezes ele pode ajudar, né? Eu ativo o efeito do golfinho aqui, reduzo o ataque dele pela metade, bato, e como tá todo mundo com o ataque muito alto, eu consigo derrotar esse Crusade aqui. Bom, essa foi a replay com o Crusade, a gente não deixou muito bem ele jogar, e o deck ele faz isso mesmo, ele é meio que dá essas brincadinhas e tem um bicho porradeiro. Vamos pro próximo replay. Aqui, a nossa mão já veio bem melhor, né? Veio com a Blue Tank, você quer começar com ela, a melhor carta, mas ele veio com o campo não é lá muito bom, e a gente está enfrentando um Salamangreat, então vamos fazer a vingança que o anime nunca fez, dar o I batendo no Soul Burner, né? Vamos lá, a gente começa novamente, né? Esse deck é sempre bom começar. Eu vou dar o normal da Blue Tank e eu tomo negate. Isso daqui faz qualquer um chorar. E eu ativo a vida dela aqui e eu só poderia combater se eu tivesse checado uma Seahorse. E eu consegui revelar duas ainda. Então a gente segue fazendo o combinho, né? Desce as cartas aqui, faz o especial da Arbórea, faz a Coral Anemone, invoca aqui Crystal Heart, ativa o campo e você faz o seu monstro com os efeitos de negate. Nota aqui que você passa já com o seu combo para a próxima play. Então, você já no próximo turno pode dar normal da Blue Tang e você pode milar a Mandarim e já ativar o efeito da Seahorse para fazer special. Então você pode seguir no próximo turno refazendo os combos. Mas como você vai perder muita coisa do extra deck, ter o Pot of Avarice na mão é sempre bom para você garantir, não só para isso, para você também comprar carta para jogar, né? Bem, turno do cara, ele vai lá, compra uma carta aqui, ele tenta dar uma extra, como você pode ver, ela não ativa, porque a Blue Riff tá imune à ativação de efeito do meu oponente. Então, se ele tentar dar esse negate aqui, ele não consegue negar. Eu compro a carta de qualquer jeito, ativo o efeito dela aqui e tal, ele vai fazer o combo dele, eu deixo ele buscar esse campinho aqui, ele vai lá, vai fazer aquela jogada de... Nossa, deu uma bugada muito forte aqui, desculpa. Bom, eu esperei ele fazer algum bicho aqui pra dar esse banish, né? Porque o Belinix ele ia impedir como se fosse destruído e eu não queria que ele tivesse banido e mantido um bicho. Então eu esperei até ele fazer um bicho final. Ele queria dar aquela jogada de OTK com o bicho nível 2 aqui, né? O PD Jammer, que ele ia negar o ataque dela, ia voltar a ser 2.600 e ele poderia bater com bônus. Então por isso que eu tirei esse bicho antes que ele pudesse fazer qualquer jogada, né? E ainda sobrou um negatezinho aqui na mão. Ele passa o turno setando só a trap e tal, eu compro mais uma carta aqui. O ataque dela fica alto, eu vou lá, milo a Mandarim, tô ativando os efeitos, recuperar as cartas e tal. Você até poderia tentar fazer uma play de monstro 2 aqui, um outro Link 4, mas eu não acho necessariamente
necessário. E uma nota para isso daqui. Você roda uma Mandarim só porque o efeito da Bubble Reef reutiliza ela, né? Recicla ela. Então mesmo que ela esteja banido, você pode voltar e reativar os efeitos dela. Isso é bom. Faço uma Maple Rock aqui, retorno as coisas, tal, deixo as negates, bato com os dois mãos com ataque muito alto e vejo se esse Salamangreat não deixa ele jogar. Basicamente foi essa replay contra o Salamangreat. Vamos para a próxima. O próximo aqui é contra um Hero, e é legal aqui para mostrar como os efeitos de ser inafetável do campo funcionam em alguns bichos. Aqui ele dá bastantes exemplos, é muito legal para isso, e o cara também jogou legalzinho. Vamos lá. Faço aquele combo normal, o Hero não tem hand trap, então eu jogo à vontade, faço as plays que eu quero. Faço a coisinha aqui, não veio nada de interessante para buscar, beleza. Fiz aqui. Nessa aqui eu tive que fazer a Mandarim vindo, você às vezes não vem com os special, é meio ruim, então eu já estou gastando ela, mas o que interessa é você estar fazendo as jogadas aqui, fazendo o seu negate e tal. Já garante a jogada para o próximo turno e deixa o seu bicho aqui. Eu tenho 2 hand trap aqui e eu acho que essa... Não foi essa compra, mas como você pode ver, o bom dessa carta é que, mesmo você jogando no turno 1, você meio que compra uma carta, né? A Bubble Reef ela é muito boa por causa disso. Você joga no turno 1 e você compra a sexta carta de antigamente. Você não pode ativar ela, às vezes, né? Mas depende da carta que você comprou, ela é muito boa. E bom, aqui vocês tiveram um exemplo de como ser inafetável pelo campo te protege. Ele dá um Raigeki, só que ele não pode, a Bubble Reef não pode ser destruída pelo efeito do Raigeki, então ele passa limpo. Aí ele tenta dar um Hero Alive, eu jogo a Edge aqui só pra negar. O cara vai e faz os combos. Eu poderia dar alguns negates aqui, só que eu falei assim, não, eu não vou gastar esses negates agora, eu vou segurar, até porque eu não quero impedir 100% o cara de jogar. Ele faz o combinho dele de Hero, joga as cartas, adiciona bicho e tal. Comum. Faz o extrato aqui. Se ele fosse destruir as cartas, ia dar efeito, só que ele não deu efeito de destruir, então eu fiquei feliz. Quando ele foi dar esse Sunrise aqui, eu dei o efeito para impedir que ele fizesse mais invocações de fusão e ficasse chato, além dele ter o efeito negado de não poder destruir uma carta, né? Aí ele faz o Plasma, e aí que vem a grande graça. Ele faz o Plasma, só que o efeito da Bubble Reef não é negado pelo efeito do Plasma, porque ela não é afetada por efeitos de do seu oponente. E ele vai e ativa o efeito do Plasma de tentar roubar ela, só que ela também não é afetada por esse efeito. Logo ela fica no campo com os dois, tanto o efeito de Negate quanto o efeito de Absorb do Plasma. Só para vocês verem como que o campo é necessário e porque rodar 2 é muito importante. Ele tenta subir o ataque dela, só que como ele tem que banir carta no processo, o ataque da Blue Reef fica muito alto, ele não tem como passar, ele não tem como continuar jogando, e a gente ganha esse duelo aqui. Vamos para o último replay então, agora contra um deck que vai mostrar a importância dos negates para proteger o campo. Ok, jogando contra um Blue Eyes. Não só aqui eu vou fazer a diferença de mostrar as jogadas com o campo, como aqui também eu vou fazer um negócio muito legal, que é mostrar como o Pot of Avarice pode te ajudar a seguir combando. Essa mana teoricamente veio boa se o oponente não tivesse esse Effect Vader. Então segue só como é que faz. Eu vou lá, dou o normal, ativo o F dela para enviar a Seahorse. Eu envio a Seahorse, beleza. Quando eu dou a Blue Slug, ele dá o Effect Vader na Blue Slug. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso que a Blue Tang ela revele uma Seahorse, senão eu não consigo fazer os combos. Revela uma Pascal, revela uma coisa, revela uma Trap. A Trap é o... Perdão. Eu não consegui revelar uma Seahorse, mas eu preferi pegar a Trap porque a Pascal não ia ter efeito nenhum na minha mão. E pelo menos isso daqui era um negation, não tinha nenhum negation, nenhuma interação, nenhum nada. Esse daqui foi bem ruim. Então eu falei assim, ok, eu acho que eu consigo arriscar na sorte com o efeito do Pot of Avarice e seguir jogando. Então, saca só a jogada que eu fiz. Eu não pude buscar, descartei, busquei a Seahorse, dei o special dela, fui atrás do campo, eu fiz a coral e agora eu tenho 7 bichos no cemitério. Então, eu vou ativar o Pot of Avarice para recuperar os recursos e poder comprar 2. Nesse processo ainda compro carta e um monstro de água para poder descartar com o efeito do Stingray e fazer a invocação do Crystal Heart e fazer o combo fechadinho.
Por causa dessa volta, foi até um erro meu, eu poderia ter voltado um bicho a menos, né, um bicho a menos de extra deck. Eu não pude fazer 3 equipamentos, eu fiz só 2, mas ainda assim o que importa é que é um bicho de 4.000 que é inafetado por efeitos. Vou lá, compro a minha carta, perfeitinho. Ele dá 3 de ok. E é aqui que vem a jogada. Ele dá o Spirit porque eu acho que ele conhecia o deck. Ele queria tirar esse campo para justamente fazer a Bubble Reef não se tornar mais inafetável e ela ficava um monstro vulnerável pros Blue Eyes poderem bater nela. E aí eu teria que fazer outras jogadas e recuperar outro campo e ele estaria numa vantagem porque ele até tem uma Ashe aqui para negar a busca dentro do campo, então eu ia ficar em muito apuros. Só que o que acontece? Quando ele dá esse efeito, eu dou Effect Veiler e impeço ele de mexer no meu campo. Aí, ao invés de dar em defesa, eu tive o efeito da pedra e invoca outro Spirit e pensa, agora eu vou banir essa bosta, só que eu ativo o Marit's Wave e não deixo ele fazer. No processo eu compro mais uma cartinha aqui, eu tento comprar uma carta e acho que vai negar, só que a Ashe não vai negar o efeito dela, né? E eu vou tentando fazer os combos aqui e ele desiste porque ele não tinha como fazer play, ele estava totalmente quebrado. A próxima carta dele faria ele teoricamente voltar pro jogo, né? Mas ele não tinha como saber disso. Então a gente vence o Blue Eyes aqui protegendo o campo. Proteger esse campo é essencial. Bem, mostrado esse deck aqui, eu agora vou fazer as considerações finais do deck de Marincius. Bom, voltando aqui com o deck, para as nossas considerações finais, né? Sobre Marincius. Marincius ele é um deck muito repetitivo. Muito repetitivo. Como vocês podem ver, ele faz esse combo dele de deixar a Bubble Reef ou a Wonderheart inafetado por efeito de card do seu oponente, com ataques altos, batendo e tendo algumas negates ali. Só que ele é um deck sensível, ele é bem sensível. Se você tira o campo, você particularmente já não tem todas as suas defesas do deck. Jogar em segundo, às vezes você passar por um campo é horrível, porque você toma alguma coisa na Blue Tank, você tem que depender da sua sorte para como está a sua mão, ou o que você vai revelar quando você nas escavações dela. E ele também não tem muito recurso para voltar teoricamente pro jogo. A única coisa que você consegue fazer se você queimar todo o seu extra deck é Porta Favarais. E é por isso que eu rodo 3. Eu prefiro ter ele e depender de uma situação para ativar do que precisar dele e não ter ele na mão. Então por isso que eu estou rodando 3 dele. Fora isso, talvez as mecânicas de 5 elas não sejam as melhores. Vai ter gente que talvez discorde isso daqui, acha que seja melhor colocar negates, né? Como eu falei, eu não sou um fã de negate. Eu gosto de ter essa reserva aqui no extra deck e eles podem te salvar para as condições que os monstros Marincius normal não salvam. Então, caso você queira, você pode adicionar algumas outras coisas, como por exemplo, você pode colocar Reinforcement se você quiser buscar Arbórea para focar mais em Synchro, eu não acho tão necessário, mas você pode colocar. Uma Foolish para milar as coisas e ter uma jogadinha um pouquinho melhor, né? Strike para, se você não quiser dar ban, querer dar negate, destruir, strike é melhor, né? Você pode querer rodar uma engine de bicho de nível 4, né, de rank 4, perdão. E aí você fazer Bahamut para fazer o Frog, né, o Torreosson. Então, usar Silent Ugler e usar esse Teninho, eu já vi gente usando, talvez seja uma boa. E talvez algumas pessoas não considerem porque que eu não uso o Silent Ugler. Ele é bom, eu até usava ele antes, porém, às vezes, você quer fazer invocação especial da sua mão e você precisa fazer isso para você fazer o combo. E você já deu o especial summon dele. E aí você não vai poder fazer mais invocação especial da mão. Então às vezes eu tenho o Stingray e o Ugler, e o Ugler ele não me ajuda em nada. Depois que ele só vai entrar, ele não vai fazer mais nada. E pra isso eu prefiro ter o Stingray, né, na minha opinião. Porque a Arbórea já tem esse efeito, ela entra de graça e ela não tá negando nada. Esse cara que ele descarta, o que talvez seja ruim, mas pelo menos você tá dando munição pra você comprar com a Bubble Reef. Então é alguma coisa, né? Você pode também rodar os Frogs, né? Pra fazer os negates certo. Muita gente gosta de rodar com Frog, roda esse negócio com Frog. Eu particularmente acho eles caros, eu nunca mexi com Frog, então eu prefiro não usar eles aqui. Você pode também usar a Splash Magícia, eu não acho interessante. Você pode usar aquele Decode Talker, você pode colocar a Beast Dweller, ou colocar um Bagusca da vida para dar alguns negates.
vai do seu coração, a base tá aqui. É assim que eu gosto de jogar com Marícias. Eu acho ele um deck divertido. Eu prefiro muito mais Trickster. Eu acho que ele tem uma mecânica mais interessante, um jeito de jogar mais interessante e mais, como eu posso dizer, potencial para ser um deck divertido do que o Marícias é, porque o Marícias ele é mecânico demais e as cartas elas não ativam tantas coisas assim. Além do combo dele ser muito repetitivozinho, né? Você faz só sempre a mesma coisa, você não tem outras jogadas e tal, o que talvez possa cansar a pessoa, porém é um deck for fun para você se divertir com seus amigos. Bom, eu não acho que tenha mais nada para falar sobre o deck de Marícias. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, podem comentar aí. Tem alguma sugestão, coloque aí também, né? Esperem mais vídeos, tanto de DL quanto do Edo Pro e talvez outras coisas a mais, né? Vamos ver como é que eu vou estar lançando o vídeo. Eu não vou abandonar o DL de forma nenhuma, mas eu vou seguir essa receitinha de deck sempre padrãozinha. Eu espero que todos tenham se divertido e até o próximo vídeo.